mas tem esse momento dessa saída aí, né, das cidades e conhecimento de outras cidades, ou seja, de outras culturas, conhecimento de moedas, conhecimento de algumas dinâmicas que fazem com que o ser humano ele deixe de acreditar um pouco nos fenômenos e comece a entender mais uma dinâmica dele, de como ele tem que se relacionar mesmo com os outros. E eu acho que esses períodos vão trazendo essas importâncias, né? Colocar a polis como centro, Deus no centro, a razão no centro, mas eu acho que é mais uma dinâmica para a gente se englobar, para a gente se civilizar também, né? Na verdade, essa divisão de períodos é uma forma didática para a gente entender o seguinte: o ser humano sempre se agarrou em alguma coisa. Então, é comum dizer que o homem antigo se agarrou na polis. O homem medieval se agarrou na questão da igreja, na questão da religião, nas questões pertinentes a Deus. E o homem moderno, ele usou como norte, como referência da vida dele, a razão. E aí nós hoje, nesse processo civilizatório, que a gente pode questionar se houve uma evolução, mas evolução houve, evolução enquanto mudança de fato. Não dá para dizer que não. Mas se houve uma evolução no sentido de progresso mesmo. Tá bom, o homem moderno é o cara da razão. E o homem contemporâneo? E o ser humano contemporâneo? E o ser humano de hoje, atual? Ele é o ser da razão? Ele é. Mas se a gente diz que ele é pós-moderno, ele é um cara que se coloca além, no pós, daquilo que é atual. Se a gente pensar moderno como algo atual. Então, o que é essa pós-modernidade? Como é que a gente pode pensar esse para além? Aí eu acho que algumas coisas, tipo, as questões sobre a ética na atualidade são muito importantes, as discussões sobre a tecnologia, elas são muito importantes. Quando a gente estava batendo um papo sobre alguns assuntos, eu lembrei ontem, né, sobre o livro do Byung-Chul Han. Então, tipo, eu fui ler ele, cara. Deixa eu te contar uma coisa. Eu fui ler esse cara de tanto o pessoal falar dele, sabe? Tem um outro cara que escreve, o Harari, também é um outro que eu comprei um livro dele, de tanto a galera falar desses caras, e eu vou ser sincero pra você que no começo eu tive até um preconceito, assim. Porque é um livro pequeno, é um livro, tipo... E aí o cara começa falando do Michel Foucault, o cara fala da Hannah Arendt, o cara fala do Walter Benjamin. Aí você fala assim, mas peraí, o cara tá falando de muita gente, mano. Sabe quando dá aquela impressão que você lê um artigo científico? Do cara que mistura um monte de autor, não sabe nem do que ele tá falando, mas ele tá ali usando os caras de escudo para falar o que ele quer? Eu peguei o livro e falei, é isso. E aí, cara, eu li ele é um livro curto pra caramba, bem pequeno, como uma leitura de filosofia, não é uma leitura tipo de boa. Nossa, é uma leitura fácil. Não, ler um livro de filosofia. Se você já tentou ler, está ligado que às vezes é uma Não é pedrada. muito fácil, né? O negócio dá um choque na mente que, né? Não, cara, e assim, você pega um livro de filosofia atual, contemporâneo, é um cara que leu toda a tradição e ele tem um conceito lá que se você não leu para trás, o cara fala assim, não, porque a consciência, mas você fala, peraí. Aí se você pegar um texto dos medievais que falaram sobre consciência, você fala, agora entendi porque que ele tá falando isso. Senão você fica boiando. Então um texto de filosofia, a galera pergunta para mim, por onde eu começo a ler? Eu falo, comece a ler pelos livros didáticos, entenda os problemas da filosofia. Mas esse livro, ele é um livro curtinho, assim, em que eu digo pra galera, não precisa entender tudo, pega algumas referências ali. E esse livro dele, que ficou mais famoso, ele tem uma coletânea de livros pequenos desse, A Sociedade do Cansaço. Eu acho que é um tema também, junto com a técnica, com a tecnologia, com a ética, a bioética, que é um tema bem atual, é um tema legal porque é o seguinte, cara, esse cara, o Byung-Chul Han, ele tem um aspecto que é o seguinte, é até interessante você ler o livro dele hoje, porque ele começa dizendo assim, ó, nas sociedades do século XX, o grande problema era a existência de pandemias. Agora não é mais. Cara, olha o que o cara diz no começo do livro. O problema da sociedade no século XX era a pandemia. Agora, nós não precisamos mais de respostas daquilo que é externo a nós. A gente precisa de respostas para aquilo que é interno a nós.